Aquela fogueira, ainda que eu entre nela, ainda que pegue o envelope, ainda que eu dê a oferta monetária, ela não é santa, ela é humana. E Deus não honra a fogueira H, Ele só honra a fogueira S. A fogueira santa. E eu repito, ela é santa quando eu obedeço a Deus. Ela é santa quando eu faço o que Deus pede. Ela é santa quando eu levo para o altar o que Ele quer e não o que eu acho que Ele tem que aceitar. Esse orgulho tem que acabar, pessoal. Essa arrogância tem que acabar. Porque entenda, eu falei isso ontem lá em Tramandaí, em Torres. O meu menor problema é com os demônios. Eu tenho muito mais dificuldade para ajudar vocês no que diz respeito ao seu orgulho do que aos espíritos malignos. Porque desde o dia em que Jesus me batizou com o Espírito Santo, independente de título, Ele me deu autoridade sobre todo e qualquer tipo de demônio, principado, potestade, dominador. Eu tenho mais facilidade contra o diabo do que contra o teu orgulho. Sabe por quê? Porque contra os demônios eu tenho autoridade, mas eu não tenho gestão sobre o teu coração. Quem me dera pudesse mergulhar dentro de uma pessoa e puxar para fora a vaidade dela, e puxar para fora a arrogância dela, e puxar para fora o orgulho dela. Eu não posso. Por isso que algumas pessoas estão há anos na igreja e não se libertam dos demônios. Porque entenda, se um dia entrou um demônio em você, por uma bruxaria, por uma mandingaria, por uma feitiçaria, hoje ele está mantido dentro de você pelo orgulho. Entenda, um terceiro, carregado de maldade, é capaz de colocar um demônio em você. Mas ele não é capaz de manter este demônio em você. Esse demônio só fica em você até o dia em que você vence a si mesmo. Sabe quando é que uma pessoa se liberta dos demônios? Quando ela se liberta de si própria. Eu perdi para tudo que é tipo de capeta, enquanto eu perdi para o Guaraci. No dia que eu venci o Guaraci, eu venci o diabo. Sem imposição de mãos de nenhum bispo ou pastor. Não precisei manifestar, porque a minha decisão foi tão rápida que eu me libertei pela palavra e pela minha decisão de jogar a minha arrogância fora. Entenda, ninguém se liberta do diabo antes de se libertar de si mesmo. Ninguém vence o diabo antes de vencer a si mesmo. Enquanto você perder para si mesma, você vai perder para o inferno. No dia que você vence a si mesma, traduz, no dia que você vence o seu orgulho, você vence o inferno. E você sabe qual é uma das maiores demonstrações de humildade? É entrar na fogueira santa e entrar na fogueira santa fazendo o que Deus pede. Qual é a leitura que eu faço quando eu vejo alguém entrando na fogueira santa e fazendo o que Deus pede? Humilde. Ela é humilde. Ela reconhece que na força do braço ela não vai chegar a lugar nenhum. Que ela precisa de Deus e por isso ela vai ao seu encontro no altar e faz exatamente o que Ele pede. Quando uma pessoa vira as costas para o altar ou entra na fogueira, mas insiste em fazer o que ela quer, ela não faz sacrifício baseado na vontade de Deus. Ela faz sacrifício baseado nos seus achismos. Ela é orgulhosa. Muito orgulhosa. E o que ele diz? A humildade precede, antecede a honra, mas a vaidade e a soberba antecedem a desonra. Por isso você vê no universo da igreja gente vivendo pior do que quando estava lá fora. Por quê? Porque lá fora o diabo agia nela por conta da sua desproteção. Hoje ele age nela por conta das suas ações e reações à palavra de Deus. Creia no que eu estou te falando. É pior para quem conhece a palavra do que para quem não conhece. Porque quando você não conhece, os demônios vão agir em você por conta da desproteção. Mas lá na frente Jesus penetra e arranca tudo. Quando você está dentro da igreja, ouvindo a palavra e não obedece, a força que o diabo ganha sobre você é maior do que quando você estava lá fora. Porque nós produzimos muito mais demônios com desobediência a Deus do que com maldade de terceiros. O teu menor problema, creia, é a maldade dos teus inimigos. Eles podem te causar muito menos dano do que você própria causa a si mesma quando você obedece à voz do seu corrupto e enganoso coração. E aí é que está o problema. Porque até dentro da Igreja Universal, nós temos muito mais servos do próprio coração do que de Deus. Você vê que tem gente que é assim. Você prega, 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 ensina, 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 fala, 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 mostra, 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 prova, 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 com testemunhos de que não é daquele jeito. Mas ela sai do culto dizendo assim: eu vou fazer o que o meu coração está pedindo. Creia no que eu estou te falando, isso acontece aos montes no meio de vocês. E eu sou servo de quem ouço e obedeço a voz. Quando eu ouço e obedeço a voz do meu coração, eu me fiz servo de quem? Do meu coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, ele trai. O coração engana. A começar pelo próprio dono dele. A primeira pessoa que o coração engana é o dono dele. E depois engana quem está à volta dela. A primeira pessoa que o coração engana quando ele é honrado é você, o dono do coração. E depois ele te usa para enganar quem está à tua volta. Toda pessoa que ouve a voz do coração é enganada e enganadora. Ela é enganada e depois se faz o quê?
enganador, é alguém que não dá para confiar. Não dá para confiar em quem serve o coração. Não dá. Não dá para confiar em quem serve o coração, porque ela é enganada e mais cedo ou mais tarde ele vai moldá-la para ser enganadora. É um problema ter do lado alguém que é escravo do coração. E infelizmente é o que acontece. Vem a fogueira santa, com a fogueira santa vem a voz de Deus, e instantaneamente quando vem a fogueira santa, teu coração começa a colocar as manguinhas de fora. Você pode ver que o momento em que você mais é atacada pelos seus sentimentos é quando chega a fogueira santa. É impressionante como eles tentam aflorar dentro de você. É impressionante como é que os teus corações começam a pedir licença para falar. Existem momentos que o coração até dá uma, sabe? Ele dá uma segurada na onda. Ele fica caladinho. Ele fica quietinho. Mas quando você está em vias de tomar posse de uma grande virada, o teu coração, sabe? Aquela pessoa que passou a vida inteira quieta, nas reuniões, aquele aluno que fica calado o tempo todo, e de repente ele começa a tagarelar. Você nem completou um raciocínio, ele já está com a mãozinha assim, ó. O professor fica até assustado, fala assim, mas Rafael, que mudança, né? Abre e fecha aspas, positiva. Você passou a vida inteira calado e agora tu quer falar o tempo todo. O coração é assim. Enquanto você está numa zona de conforto, sem tomar nenhuma grande decisão de fé, não representando para ele nenhuma ameaça, ele fica quietinho. Quando o diabo se vê ameaçado de te perder, quando ele se vê ameaçado de perder o domínio que tem sobre ti, e que Deus vai mudar a tua história, ele começa a levantar o dedinho pedindo para falar. Tá dando para entender sim ou não? Ele começa a pedir para quê? Para falar. E sabe o que é mais triste? Que uma boa parte de vocês faz assim. Faz o quê? Para ouvir o coração. E o coração nunca vai te empurrar para o altar. Não dá para falar agora, dona Gertrude. Depois a gente fala. O coração é assim. Amém? Tá dando para entender sim ou não? Isso é muito forte. Quando ele vê que está ameaçado de te perder, quando ele vê que Deus vai penetrar em você e te puxar para fora de tudo, das garras do diabo, das garras do coração, o coração levanta a mãozinha e começa a pedir licença para falar. E aí, no que você parou para dar ouvido a ele, já era.